construção de um país moderno, de um Brasil moderno, necessitava necessariamente a construção de um novo homem. E esta tarefa de construção de um novo homem estaria sob a responsabilidade da educação. Mas a educação deveria, por sua vez, no processo construtivo do homem novo para a nova sociedade, se pautar também em propostas pedagógicas modernas. E a psicologia vindo como uma ciência, né, uma ciência nova que vinha dar contribuições, né, para o papel do professor, para o ensino, não é, para a escola. A história da psicologia educacional no Brasil é anterior ao descobrimento, se considerarmos que os índios já utilizavam recursos com nuances psicológicas para formar as novas gerações. Com a chegada dos portugueses, as primeiras escolas do país foram criadas por jesuítas para a catequização dos índios. Delas, surgiram cidades como São Paulo e a certeza de que o ensino no Brasil é um processo a desafiar a combinação de conhecimentos entre a educação e a psicologia. As relações entre psicologia e educação no Brasil, em verdade, são identificadas já desde o período da colônia. Quando se fala hoje da criança que tem problemas de escolarização, muitas vezes essa criança era tratada com a expressão meninos rudes. E a essas crianças era sugerido que não se utilizasse de castigos. Se você pegar a escola do século XVI para ensinar a ler a Bíblia, vai dizer qual que é a verdadeira interpretação da Bíblia. Não é isso? A escola do século XVIII, século XIX, que vai tentar civilizar esse cidadão, né? Ela vai dizer qual é a melhor maneira dele entender os conteúdos. A proclamação da República pode ser considerada um marco para a psicologia da educação no Brasil. Impulsionado pelo positivismo de republicanos influentes como Benjamin Constant, a universalização do ensino ganhou tímido status de política pública. Prova disso foi a criação em 1890 do Pedagogium, dirigido por Rui Barbosa, e o surgimento de escolas normais em várias capitais e cidades do interior do país destinadas à formação de professores. Ao mesmo tempo, surgem os grupos escolares, concentrando vários alunos numa mesma classe sob a tutela de um único professor. Na hora que eu transformo o ensino em ensino obrigatório, na hora que eu digo, olha, todas as crianças em idade escolar devem estar, né, todas as crianças devem estar em escola, né, e a escola é uma atividade, enfim, obrigatória para a infância, né, para as crianças, eu começo o Estado que vai fazer isso, ele começa a se perguntar sobre a eficiência desse aparelhamento, que é a escola. No final do século XIX, a psicologia passa a ser reconhecida como uma ciência autônoma, principalmente com os trabalhos em Leipzig, com Wundt e vários trabalhos nos Estados Unidos. A psicologia passa a ser reconhecida não mais como uma sub-área no interior da filosofia ou como uma temática da pedagogia, da medicina, da fisiologia, mas passa a se constituir como uma ciência autônoma. Experiências em psicologia da educação realizadas por Claparède na França, Hall nos Estados Unidos e Wundt na Alemanha repercutem no Brasil. Clemente Coelho, Lourenço Filho, Manuel Bonfim e Isaías Alves são alguns dos protagonistas de uma nova visão da educação brasileira. Se eu pego crianças com a mesma idade, coloco na mesma sala de aula, né, com um único professor, no mesmo ambiente, quer dizer, se todas as variáveis estão controladas, por que as crianças não aprendem igual? Então é esse fenômeno que vai dar origem a toda uma discussão a partir do final do 19 e do iníciozinho do 20, que é
o que está acontecendo na sala de aula que eu tenho o tal do famoso do fracasso escolar. O fracasso escolar é um fenômeno do final do século XIX, é um fenômeno do momento em que você constitui as escolas graduadas, que você estabelece uma seriação muito rígida e que você tem um exame no final do ano de passagem. Então, na hora que eu vou me perguntar o que está acontecendo, por quê que os alunos não estão passando, porque tem alguns alunos que ficam retidos, uns aprendem e outros não, e se aqui eu controlei todas as variáveis, a pergunta é diretamente, então o problema é o aluno. Se o problema é o aluno, quem vai me ajudar a pensar qual que é o problema do aluno é a psicologia. Então, nesse momento, a psicologia aparece como uma ciência auxiliar da pedagogia. Aliás, é um casamento muito bom, porque para a pedagogia, a psicologia desse final do 19 é uma psicologia também experimental, início do 20, é uma psicologia de caráter experimental. A pedagogia se associa à psicologia e isso também lhe confere uma espécie de caráter científico, por justaposição, por complementaridade. Essa relação, né, da psicologia com a educação, ela já vem acontecendo, vamos dizer, desde o século XIX no Brasil, mais intensamente, né? E ela tem início, a sua presença está muito ligada aos primeiros laboratórios de psicologia escolar, né, que começaram dentro das escolas normais ainda, no sentido de avaliar a percepção dos alunos, de avaliar os processos de aprendizagem, né, o quanto que esse aluno aprendia ou deixava de aprender. Então, essa presença da psicologia, né, ela estava muito marcada por uma concepção, por uma visão de avaliação. Esse modelo experimental da psicologia, ele não deixa de estar, de uma certa maneira, e aqui no Brasil, fundamentalmente, principalmente em São Paulo, contaminado de um modelo lombrosiano ou de uma psicologia ou de um experimentalismo associado aos determinismos raciais. Por que você pode atuar mais diretamente para uma determinada classe ou um determinado fração da sociedade e mais indiretamente para outra. Então, a psicologia também vai ajudar nessa discussão dos determinismos raciais. Isso muito... Tanto que você vê, o primeiro gabinete que é constituído aqui em São Paulo, que é criado aqui em São Paulo, o Gabinete de Psicologia Experimental, ele também é um gabinete de antropologia. E é a antropologia do final do 19. Não estamos falando da antropologia cultural de hoje, estamos falando da antropologia do final do 19, que é um modelo determinista racial. Isso vai sendo, vamos dizer assim, adensado, acrescentado pela entrada no Brasil também, já na década de 10, a partir dos anos 1914, 1915, da psicanálise, né? Então, nesse momento, os médicos começam a trazer a psicanálise para o Brasil e começam a lecionar nos cursos de formação de professores, trazendo para o interior, então, da formação de professor, a ideia de que a criança poderia não estar aprendendo, não porque ela não tivesse aptidão para isso, mas sim porque ela traria algum tipo de problema emocional, né, advindo das primeiras relações familiares que poderiam não ser adequadas a essa criança. Então, toda a concepção, né, de problema emocional, de criança-problema, passa a fazer parte do ideário pedagógico brasileiro. O pensamento predominante ainda isola o fracasso do aprendizado na criança-problema. Mas instituições como a Escola Normal de São Paulo, o Instituto de Psicologia de Pernambuco, fundado por Ulisses Pernambucano, e a Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico de Belo Horizonte instalam laboratórios voltados para pesquisa em educação com foco na relação ensino-aprendizagem estimulado pelo ambiente escolar. Qual que é a virada que se dá da década de 10 para a década de 20? Primeiro, a gente tem uma guerra mundial no meio disso, né? Essa guerra ela é importante porque ela depois que a Primeira Guerra Mundial acaba, você vai ver, Genebra, por exemplo, vai ser, né, ou seja, o Instituto Jean-Jacques Rousseau, mas não só, né? Genebra vai ser o lugar em que você vai ter toda uma discussão sobre a educação para a paz. A educação vai ser pensada num movimento de construção de uma solidariedade, de uma paz universal. Então a pergunta é, nós enquanto sociedade falhamos? Se falhamos é porque a gente não conseguiu construir uma sociedade solidária e pacífica. Para a gente fazer isso, a gente tem um instrumento. Que instrumento que é isso? A escola obrigatória. Isso, por um lado, associa a psicologia
ao trabalho, porque essa relação solidária, ela também está ligada a uma relação de reconstrução da sociedade, reconstrução do mundo, e enfim, isso tem a ver com a questão da vocação e o trabalho, né? Tanto que você vai ver, o Ad Ferrier vai discutir exatamente, quer dizer, o princípio da escola ativa, que depois a gente vai chamar de escola nova no Brasil, fundamentalmente, né, nos anos 20. Mas o princípio que está aí da escola ativa é a escola da atividade, é a Arbeitsschule, é a escola do trabalho. Não mais se mensura, né, a inteligência, mas também se verifica qual é a dificuldade de aprendizagem que essa criança apresenta. E isso traz um aporte clínico, né? E no momento em que as clínicas, né, começam a se implementar através da medicina, pelo movimento da higiene mental, e as crianças vão então ser encaminhadas para essas clínicas psicológicas para serem avaliadas do ponto de vista da sua personalidade. As mudanças então são mais de caráter qualitativo, né, que não mais é uma questão de aprender ou não pela aptidão, mas passa a ser aprender ou não pela influência do ambiente e principalmente do ambiente familiar na constituição da personalidade dessa criança. Essa visão vai ser, vamos dizer, questionada, né, alguns anos depois, por uma outra leitura do processo de aprendizagem que é trazida principalmente pela obra do Piaget, né, pela visão da escola nova, pelas concepções interacionistas da psicologia. Então, considerando que o ambiente não poderia ser restrito apenas às concepções e às relações familiares, né, mas que o ambiente era muito mais do que isso, eram as experiências que a criança tinha com os objetos da cultura, né, com as interações que se davam na vida com outras crianças, na própria escola, com o material pedagógico. Se você pegar esses álbuns de fotografia que existem ainda hoje, lá na Caetano de Campos disponíveis, sobre a década de 30, eles são uma espécie de material didático ou material pedagógico das etapas didáticas de um ensino todo voltado para a escola ativa. Então, assim como o álbum da Caetano de 1895, de 1908, melhor, de 1908, ele é um álbum ilustrativo de todas as inovações do campo pedagógico que você podia ter, laboratórios, quadros parietais, etc. O álbum de 1930, ele é ilustrativo das mudanças de método. Nesse álbum de 30, por exemplo, as carteiras não são presas no chão. As carteiras são soltas e os trabalhos são em grupo, dentro do grande modelo da escola ativa. Os alunos, inclusive, se você pegar esses álbuns, é muito interessante você perceber que em 1908 o professor está lá, ocupando o lugar central, dando a aula e os alunos voltados para ele no ensino intuitivo. Em 1930, o professor não é nem figura das imagens, das fotos, são só os alunos trabalhando em liberdade, ativamente engajados na sua experiência de construção do conhecimento. Os paradigmas da escola nova associados à psicologia. O homem novo deve ser preparado para se integrar ao processo de industrialização do país e acompanhar a mudança das instituições. Reflexo dessa situação é a decisão do governo federal de introduzir a psicologia como matéria das escolas normais, dividindo a cadeira de pedagogia. Helena Antipoff, no Instituto de Belo Horizonte, e Noemi Silveira Rudolfer, em São Paulo, coordenavam a aplicação de testes como base de pesquisas para consolidar a psicologia da educação no país. Então, essa marca, né, psicométrica da psicologia também se faz presente no campo da educação. Isso vai desenvolver os testes, não só de inteligência, mas um outro tipo de teste, que é o teste de maturação, que, de novo, o Lourenço Filho vai ser um expoente, porque a coisa dos testes ABC, que começam a ser publicados na década de 20, são publicados no Brasil até os anos 70. O escolanovismo, ao colocar na criança e não no professor, no processo ensino-aprendizagem e não nas práticas de ensino, na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, a base da proposta pedagógica, obviamente, chama a psicologia como um dos seus grandes sustentáculos. Mais do que isso, é uma pedagogia que se quer uma pedagogia científica. E dentre as ciências que ela busca, a psicologia será certamente uma das mais importantes. Então, essa perspectiva interacionista, ela vai começar a fazer parte, né,
do ideário pedagógico brasileiro, né, bastante reforçado pelas concepções da escola nova, né, de um ensino não dirigido, da possibilidade da criança escolher, né, o seu percurso no interior da própria escola, mostrar os seus interesses. Então, essa leitura interacionista, né, da escola vai fazer com que a psicologia, né, compareça na escola via a teoria piagetiana e via as concepções que buscavam entender, né, quais eram os desejos e os interesses da criança no seu processo de aprendizagem. Então, ainda numa visão bastante individualizante, né? A criação da Cátedra de Psicologia Educacional no curso de Pedagogia da USP e do Sede Sapiense indicavam o curso de formação de psicólogos em gestação. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a definição de psicologia escolar ganhou contornos mais nítidos. A importância da educação é um dos poucos consensos entre os dois polos da Guerra Fria. A escola é um centro de convivência das diversidades. Problemas do sistema de ensino e do contexto social passam a ser considerados como fatores de fracasso do aprendizado, mudando o foco do aluno-problema. Métodos pedagógicos como Montessori e Piaget buscam na psicologia elementos para tornar a educação mais harmonizada em relação ao desenvolvimento intelectual e emocional das crianças. As escolas normais trazem talvez a grande base para o ensino da psicologia. Por seus laboratórios, ainda que houvesse laboratórios nos hospícios, mas foram esses laboratórios das escolas normais, talvez os primeiros centros de produção de conhecimento em psicologia. A educação, claro que não sendo a única, mas foi certamente o principal solo sobre o qual a psicologia no Brasil ganha o reconhecimento de sua autonomia como ciência, estabelece formas de atuação profissional, assim como a pesquisa, a publicação de obras e mais tarde de periódicos, enfim. Este vínculo entre psicologia e educação é um vínculo muito estreito e eu diria constitutivo. No Brasil, os anos 50 representam a consolidação da psicologia no país. O plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek acelera a industrialização. Surge uma nova organização social. As cidades começam a receber moradores do campo. A classe média aparece como protagonista no processo econômico e cultural. A educação surge como o mais eficiente instrumento de mobilidade social e de construção não só do homem novo, mas de uma nova sociedade. No plano institucional, educadores como Anísio Teixeira e mais tarde Darcy Ribeiro e Paulo Freire propõem novas metodologias de ensino. O terreno estava sendo preparado para o grande salto do país rumo aos promissores anos 60. O que aparece nos anos 50? A mesma pergunta. Por que as crianças não aprendem? Né? Que eu acho que essa que é a grande relação da psicologia com a pedagogia, pelo menos na maneira como eu percebo, né? Por que as crianças não aprendem? A discussão é o meio, né? Porque o meio social, porque a família não ajuda, porque a família tem outros referentes, porque ela vem de uma classe popular, ela vem do ensino rural e ela tem outras referentes culturais. Então, na década de 50, a discussão ela muda de patamar para um outro olhar, que é o olhar do mapa cultural. Então, aqui em São Paulo, a gente tem, tanto no estado como no município, a criação dos departamentos de assistência escolar, né? E esses departamentos contratavam psicólogos, e esses psicólogos tinham o papel de diagnosticar quais eram os problemas que as crianças apresentavam no interior da escola. Então, esse modelo, né, de tentar encontrar na criança a resposta, a causa da dificuldade escolar, passa a ter um respaldo institucional, né? Então, não era mais no laboratório, mas era na clínica de atendimento psicológico, né? Então, essas clínicas elas eram especializadas para atender as crianças que tinham problemas escolares. Não tinha psicólogo na escola. Nessa época não tinha psicólogo na escola. Isso vai até
Quando eu fui em Socorro, o vocacional começou em 1962. Até essa época não se falava em psicólogo na escola. Nem orientador educacional tinha nas escolas oficialmente. Nas públicas não tinha. Que é onde também usou muito a psicologia. Mas veio a pós-guerra. A industrialização. A tecnologia. Começava a aparecer os cérebros eletrônicos. A energia atômica. A bomba atômica já tinha sido explodida lá em Nagasaki. E no Brasil era preciso mudar e não havia meio. Até que houve o Ministério da Educação, fez uma portaria, e a Secretaria de Educação de São Paulo fez uma chamada de classes experimentais. As escolas particulares também queriam mudar. E outras nasceram, porque ninguém estava contente com a escola para os novos tempos, que eram novos tempos do pós-guerra. Em 1962, a profissão de psicólogo é reconhecida. No mesmo período, começam as reformas de base na educação promovidas pelo governo de João Goulart. O contexto educacional ganha dramaticidade com o golpe militar inibindo as experiências libertárias em escolas. Mesmo assim, até o AI-5 há exemplos de iniciativas revolucionárias, como a Escola Experimental da Lapa e os ginásios vocacionais. Você tem um despertar para a cultura. Você tem, mesmo na própria academia, você tem toda uma discussão sobre a cultura. Ela aparece em vários momentos e essa discussão que inclusive vai carrear depois a discussão que vai, enfim, se expandir ao longo dos anos 60, que é todo aquele movimento de maio de 68, etc. Que é um outro olhar, a escola como reprodutivista, etc. Quer dizer, é um olhar sobre essa diferença cultural do ponto de vista de que elas são de naturezas diferentes. Eu acho que a psicologia mudou o perfil dela de psicologia escolar no fim dos anos 60, começo dos anos 70. Até então, era assim, e isso persistiu ainda por muitas décadas, né? Tinha um serviço de psicologia do Estado nas grandes cidades. As crianças, problemas que nem sempre eram problemas, eram encaminhadas para esse serviço. Esse serviço fazia um diagnóstico e a criança ia de vez em quando lá para tratamento. Primeiro que era a relação entre número de sessões e o problema não era condizente com a solução. Às vezes a criança precisaria muito mais. E todos os problemas eram considerados problemas de família, problemas de ajustamento da criança, de desagregação no lar, de criança maltratada, e ficava por aí. A culpa estava na criança, na família da criança, mas jamais na escola. Não era o professor que era mal formado, não era o livro que era inadequado, o método que era inadequado. A criança todo o problema estava concentrado na criança. Então, algumas experiências vão acontecendo já nos anos 70, influenciadas muito pela teoria, né, da psicologia institucional e das discussões dos grupos, que começam a ser introduzidas também dentro das clínicas de atendimento psicológicos do município e do estado. Então, a gente já vê alguns profissionais que não mais vão para a escola apenas para diagnosticar as crianças, mas já vão para a escola para começar um trabalho mais com os professores e os gestores, né, no sentido de pensar o papel da escola e o lugar da escola. Mas ainda nesse momento muito atravessado pela teoria da carência cultural, né, que era a explicação que mais se fortalecia, né, com relação ao porquê das crianças das classes populares não aprenderem. Dos anos 70 para cá, criou-se assim, uma verdadeira aversão, sem nenhuma fundamentação científica, contra a tecnologia educacional. E ela se desenvolveu um horror lá fora. Até 1970, no Centro Educacional de Pesquisas Educacionais, que tinha aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife,
E tinha outros que não eram tão produtivos, mas esses mantinham revistas, treinavam professores de São Paulo, treinavam professores da América Latina inteirinha no uso de produção e tecnologia educacional em sala de aula em todos os níveis. Começa a tomar mais força nos anos 1970 uma crítica profunda à psicologia na educação. E aí vários pontos podem ser enfocados. Eu acho que o primeiro é justamente a redução da psicologia a algumas técnicas que a própria psicologia produziu. Técnicas estas que, isoladas da totalidade da qual elas emergiram, ou isoladas dos objetivos que elas pudessem ter e da maneira como foram utilizadas, acabaram não só por muitos equívocos na educação, assim como acabou produzindo muitos equívocos na própria psicologia. Ou seja, muitas críticas feitas à psicologia, eu diria, não seriam críticas à psicologia de forma genérica, mas à maneira como a psicologia foi percebida, como ela foi entendida e, sobretudo, como ela foi utilizada. Então, a gente tem vamos dizer assim, um hiato aí, né, da presença da psicologia no campo da educação. Então, não mais se tem o psicólogo atuando no campo da educação. Se o psicólogo fazia um atendimento clínico com a crítica, né, esse lugar não é mais ocupado pela psicologia, pelo menos no município de São Paulo e no estado de São Paulo. Um dado importante a considerar é que entre as décadas de 60 e 70, 80% do ensino no país é efetivado em escolas públicas. O momento histórico corresponde a uma certa anemia no campo da psicologia educacional, o que provoca intensa discussão nos meios acadêmicos para delimitar as fronteiras entre psicólogo, orientador educacional e coordenador pedagógico. No início dos anos 80, os filhos da classe média migram para as escolas privadas, caracterizando uma espécie de êxodo que vai ter reflexos cada vez mais graves na qualidade do ensino público. Quando vai para o psicólogo e o psicólogo trabalha no âmbito individual, clínico-terapêutico, ele acaba justificando e legitimando que os problemas que ocorrem dentro da sala de aula são problemas individuais, são problemas da criança e que, portanto, não são problemas de ordem pedagógica que devem ser tratados, devem ser solucionados, até porque muitos deles foram produzidos pelas relações dentro da sala de aula. Na passagem dos anos 70 para os 80, o país vivia a intensidade da transição democrática. Psicólogos, muitos deles engajados na luta contra a ditadura, passaram a refletir sobre o seu papel no processo da reconstrução civil do Brasil. E a educação estimulava uma parcela considerável dessa reflexão. Quando a psicologia começa a fazer uma crítica ao americanismo que, de certa maneira, graçava nos textos, nos conteúdos trabalhados pelos cursos de psicologia, isso não está desligado, isso não está desarticulado da resistência à ditadura militar. Eu até faria uma analogia, porque uma coisa era derrubar a ditadura militar, a outra coisa era a construção da democracia. E eu creio que tanto por educadores quanto por psicólogos, a questão não estava apenas em fazer a crítica àquilo que a psicologia produzia na educação e nem somente a crítica da educação tal como ela havia se constituído até então, mas era também mais do que isso. Não bastava a crítica, era preciso buscar superação, era preciso construir uma nova educação e, principalmente para nós, era necessária a construção de uma nova psicologia. E no interior da universidade, né, uma outra experiência que a gente montou foi aqui no Instituto de Psicologia o Serviço de Psicologia Escolar. Ele foi fundado em 76, né,
já no bojo dessa discussão de uma atuação do psicólogo, né, numa perspectiva de compreender a instituição escolar e não de culpabilizar a criança pelo seu fracasso, né? Ele foi fundado pela professora Marilena Souza Pato, que é a pessoa que inicia essa crítica no Brasil, né, no campo da psicologia escolar, tentando pensar uma outra prática do psicólogo, né, que leve em conta os processos de escolarização, né, que produzem a criança que fracassa. O próprio termo fracasso escolar foi cunhado por ela, né, é uma construção teórica que ela faz, né, para explicar o mau desempenho das crianças nas séries, principalmente nas séries iniciais da escolarização. E ela, então, institui nesse serviço, não é, através da contratação de 4 psicólogos, uma modalidade de atuação psicológica, tentando pensar uma forma de atuar na escola que leve em conta esses princípios de compreender o fenômeno escolar como produtor do fracasso. E aí toda a discussão que a gente estava fazendo hoje, né, no curso de formação que nós damos aqui para psicólogos que estão no campo da saúde, no campo da educação, é no sentido de mostrar para esses profissionais que a queixa escolar ela tem que ser pensada na sua origem. Então esse processo de retornar à escola, né, de tentar buscar na escola as origens desse encaminhamento, é que, sem dúvida nenhuma, possibilitaria ao psicólogo que está no campo da saúde se aproximar mais do campo da educação. Nos anos 90, a discussão já é outra. A discussão é, puxa vida, será que o lugar da onde a escola fala não é um lugar extremamente específico e completamente, ou seja, que a escola não constrói ela mesma uma cultura escolar, e essa cultura da onde ela fala, ela é distante de absolutamente todas as culturas da sociedade, e que a criança, ao ingressar na escola, não precisa aprender o modo escolar de funcionamento, que não é o modo social de funcionamento. Essa é uma outra discussão, que vem mais para o final dos anos 80, do início dos anos 90. Em 1990, é criada a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. A ABRAPE foi uma resposta à necessidade de redefinir o papel do psicólogo escolar nas instituições de ensino e na formulação de políticas públicas para a educação. A ABRAPE cumpre o papel de reunir e fazer circular informações sobre a psicologia escolar e educacional. Eu sonhava com isso desde o começo dos anos 60. Eu sentia falta de uma... A gente tinha a Associação de Psicologia de São Paulo, mas era uma coisa geral. E eu achava uma falta danada. Mas não era só eu que sentia essa lacuna. Então, a gente foi, assim, se pensando, será que a gente não conseguiria criar um organismo que pelo menos realizasse alguns eventos, alguns encontros, que sistematizasse pelo menos a produção. Quer dizer, eu estou interessada em psicologia escolar, naquela revista tem coisa de psicologia escolar só. Não é eu ficar procurando para achar um artigo, correr 10, 12 revistas. Eram pessoas doutoras, pesquisadores de várias universidades, da PUC de Campinas e de outras faculdades de psicologia, mas que viram, né, a necessidade de criar um espaço político de discussão e um espaço também de congregar os profissionais da área, né? A área foi se estruturando, foi ampliando suas pesquisas, né? Foi constituindo-se, né, como uma área realmente de aplicação e de conhecimento da psicologia, e isso também vai fortalecendo os congressos da ABRAPE, os espaços de atuação da própria ABRAPE. Hoje, ela é uma associação que tem feito congressos com 1.500, 1.600 pessoas, né? Organizados, os psicólogos ampliam seu espaço na pesquisa e na formulação de políticas públicas para a educação. Se você vier aqui agora no arquivo, no Centro de Memória da Faculdade de Educação, e pedir as fotos do Centro de
referência, o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, você vai ver que o Centro Regional, ele criou uma escola modelo. Que escola modelo é essa? É hoje a nossa escola de aplicação, mas ainda o embrião dessa escola de aplicação. As fotos que a gente tem dessa escola são fantásticas. São, de novo, fotos que mostram como que a inovação pedagógica entra na sala de aula. Então, você tem as crianças sentadas no chão, né, em roda. Você tem utilização daqueles, sabe aqueles gravadores que a gente tinha grande de rolo? Gravador de rolo em sala de aula, né, trabalhando com os alunos. Então você tem fotos que mostram como que esses recursos de ponta, gravador de rolo na década de 50, me desculpe, mas é um recurso de ponta, hein? Como que esses recursos de ponta estão sendo utilizados na sala de aula como instrumento pedagógico. Então, de novo, você tem. Então, representações modelares dessas mudanças você vai encontrar em instituições modelares também. Acho que o problema da educação, e aí de todos os projetos pedagógicos, é esse. Como você transforma um experimento feito em pequena escala, dentro de situações de um ambiente bastante controlado, para uma coisa em larga escala, num ambiente nada controlado. Você vai ver ainda o psicólogo presente em alguns municípios do interior, né? E já fazendo uma prática a partir da crítica que foi mais instaurada no início dos anos 80. E esses alguns serviços que se mantêm hoje em várias cidades, por exemplo, São Bernardo do Campo, Guarulhos. Em 2001, quando esse grupo chega à Prefeitura de Guarulhos, a rede municipal de educação era muito pequena e basicamente oferecia o serviço em educação infantil pré-escolar. A questão era, não basta aumentar o acesso se isso não vier acompanhado de um projeto político-pedagógico que garanta a qualidade de ensino. E basicamente assim, das vagas em pré-escola, hoje há um número muito grande de crianças de 0 a 3 anos, o fundamental e um investimento muito grande na educação de jovens e adultos. Todos esses níveis de ensino são acompanhados necessariamente por uma equipe, que são os núcleos, formados por pedagogos e psicólogos trabalhando conjuntamente. Havia divisão. Haviam 2 departamentos, um departamento único e exclusivo da psicologia e um departamento único e exclusivo para a pedagogia. Então, entendeu-se que nada melhor do que a junção destes profissionais, né, num único departamento. Hoje a atuação é por meio de núcleos, né? A estrutura tem um núcleo de educação infantil, educação fundamental, educação de jovens e adultos, educação inclusiva, né? Em todos esses núcleos tem tanto psicólogo quanto pedagogo, todos trabalhando aí numa interdisciplinaridade, principalmente no núcleo de educação inclusiva, que tem outros profissionais, não somente o psicólogo e o pedagogo. A escola pública, ela tem como objetivo atender a todas as crianças, né, independente da sua condição orgânica, sociocultural, econômica. Então, não só apontar aquilo que o educador não sabe, né, mas resgatar com o educador aquilo que ele sabe também. E como aquilo que ele sabe, ao longo da sua experiência, pode ajudar também o aluno com uma diferença significativa, né, como uma deficiência sensorial, uma deficiência física, um problema de comportamento e assim por diante. Podemos afirmar que cabe à psicologia educacional e à psicologia escolar contribuir junto com outros conhecimentos e principalmente em profundo diálogo com a sociologia, com a antropologia, com a história, com as neurociências, contribuir para esse conhecimento que dê fundamento a um projeto pedagógico. Por outro lado, nós temos a ação profissional do psicólogo, que pode ser um mediador importante
justamente para que esses pressupostos sejam incorporados de fato na prática do professor, porque é a sala de aula que de fato nos interessa. Em 2001 eu vim para cá para trabalhar com educadores. Eu acho que é uma outra frente onde os educadores, eles têm sim um corpo adormecido, não por culpa dele. Se eu tenho o meu corpo enrijecido, eu não penso que a criança precisa ter um corpo solto. Então, continuaríamos sempre com essa educação do corpo rígido, sentadinho na cadeira. Eu acho que o teatro, assim como as outras artes, ela vem para mexer, para desestruturar essa educação de 500 anos. E aqui no Alfredo Volpi, onde eu estou há 3 anos, eu desenvolvo o projeto de artes plásticas com eles. As aulas de artes plásticas acontecem uma vez por semana e a proposta do projeto é de sensibilização para a arte, tanto das crianças quanto das professoras. A gente está aqui para oferecer um repertório novo para as professoras e criar novos interesses para as crianças. Uma dessas atividades que a gente desenvolveu esse ano foi deles estarem começando a desenhar no computador. Essa turma, que é de primeiro estágio, eles já estão tendo essas aulas há 3 anos, já passaram pela maioria das ferramentas, assim, pintura, escultura, desenho, com grafite, com giz de cera, e agora o computador surgiu como um novo instrumento para eles. Nós temos 13 computadores, não é um número suficiente para as crianças, mas o que os professores fazem? Aquilo que ele está trabalhando aqui, ele deixa em jogos. Se é matemática, ele vai estar trazendo jogos matemáticos. Então, nosso trabalho é assim, sempre integrando laboratório de informática e aí disciplinas do conhecimento. É algo novo que já está acontecendo na sociedade, que não pode ficar fora da nossa escola. A escola surge na medida em que você precisa disseminar um outro conhecimento, que é o conhecimento escrito, que não é mais o conhecimento da oralidade, mas que é o conhecimento da escrita, né? Nesse percurso, o que a escola vem fazendo? Ela vem ajudando, ela vem criando formas de lidar com a informação. O que isso quer dizer? Ela vai dizendo o que é o conteúdo certo do que é o conteúdo errado. E como que eu interpreto esse conjunto de informações. O que o sujeito vai fazer com essas informações hoje? Bom, aí a gente não sabe. Mas é um pouco isso que a escola vai sempre fazendo, tentando mostrar ou tentando... Ela estabelece o que é a verdadeira interpretação. Estabelece de uma maneira fluida, não é tão consciente assim, mas há um esforço de... né? Acho que é um pouco isso que a escola consegue fazer.